número 7, que é o projeto de lei do Senado número 452/2012, que altera a Lei 7.853 de outubro de 89, que dispõe sobre o apoio de pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, institui a tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências para instituir isenção de pagamento de pedágio em rodovias em favor de pessoas com deficiência. Autoria, senadora Ana Amélia. Relator ad hoc, signado senador Valdemir Moca. Relatório pela aprovação do projeto com emenda que apresenta e da emenda número 1 da CDH. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto com a emenda número 1 CDH. Lembro que o projeto é terminativo e exige quórum qualificado. Com a palavra, o relator, senador Valdemir Moca. Senhor presidente, para o ganho de tempo, eu vou direto à análise, porque a análise ela toca em todos os pontos importantes. Nos termos do artigo 99, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI o exame do aspecto econômico financeiro da matéria, além das questões de constitucionalidade, juridicidade e técnico legislativo, uma vez que se trata de decisão terminativa sem que haja audiência da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ. Nesse sentido, cabe notar que o projeto não possui vício de constitucionalidade, pois a matéria de que trata se insere na competência da União para legislar privativamente sobre transporte, como prevê o inciso 11º do artigo 22 da Constituição Federal, e não incide em nenhuma hipótese de reserva de iniciativa em favor do Poder Executivo previstas no parágrafo 1º do artigo 61. Também não há vícios de juridicidade ou de regimentalidade. A técnica legislativa é adequada, tendo sido aprimorada pela emenda de redação oferecida pela Comissão de Direitos Humanos. Quanto ao mérito, do ponto de vista do direito das pessoas com deficiência, a matéria já foi analisada pela Comissão de Direitos Humanos, recebendo parecer favorável, com o qual concordamos. O relator, o eminente senador Randolfo Rodrigues, aqui presente. Do ponto de vista econômico, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das relações contratuais entre o poder público e as concessionárias de rodovias, a Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, determina, em seu artigo 35, a previsão em lei da origem dos recursos que custearão o benefício ou a revisão da estrutura tarifária. Com o projeto em análise excelente sobre recursos orçamentários, conclui-se que o benefício seria custeado pelo aumento do valor do pedágio para os demais motoristas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que 13,6% da população brasileira tem algum grau de deficiência motora ou auditiva, que nem sempre impede o cidadão de conduzir veículo automotor. Não se sabe, contudo, entre essas pessoas com deficiência, que proporção está habilitada a conduzir veículos. Se a proporção de pessoas com deficiência entre os condutores for a mesma da população geral, as concessionárias de pedágio teriam uma queda de 13,6% em sua receita bruta, com a aprovação do PLS em análise. Para estabelecer o equilíbrio do contrato, nesse caso, haveria um aumento de 15,7% nas tarifas de pedágio para os demais pagantes. É evidente, portanto, que é preciso impor limites à gratuidade para conferir viabilidade econômica à proposta. Tal limitação pode se dar em função de fatores como a renda da pessoa com deficiência ou o grau de comprometimento de sua acessibilidade e os recursos médicos hospitalares de que necessita alcançar utilizando a rodovia.
Por se tratar de matéria eminentemente técnica e sujeita a atualizações constantes, não seria conveniente fixar tais parâmetros em lei. Optou-se, portanto, por remeter a matéria à regulamentação do Poder Executivo. Com esse aprimoramento, o PLS número 452 de 2012 merece o apoio desta Casa Legislativa. O voto e o relatório da senadora Lúcia Vânia, eu sou apenas o relator ad hoc, em razão do exposto, o voto é pela aprovação do PLS número 452 de 2012, com as alterações decorrentes da emenda número 1 da Comissão de Direitos Humanos e da emenda seguinte. Emenda da CAI. Acrescente-se a redação proposta pelo artigo 1º do PLS número 452 de 2012, para a linha B do inciso 5º do parágrafo único do artigo 2º da Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, a expressão "nos termos do regulamento", ou seja, o projeto de lei remete para que o Executivo possa regulamentar. Para discutir. É esse o nosso voto, é esse o relatório. Para discutir, presidente. Agradeço a Sua Excelência, o senhor senador Valdemir Moca. A matéria está em discussão. Para discutir, senador. Para discutir, pela ordem, concedo a palavra à senadora Ana Amélia. Eu queria agradecer ao senador Moca pela relatoria DOC do relatório da senadora Lúcia Vânia. Dizer que ou a maior parte das minhas iniciativas legislativas vem de participação popular. E essa não foi diferente. Veio do cidadão Caler Ferreira, que sequer pessoalmente eu conheço, de uma pequena cidade na zona sul do Rio Grande do Sul, chamada Canguçu, que é conhecida por ser a capital brasileira da agricultura familiar. E essa sugestão eu acolhi exatamente na argumentação que foi feita pela pessoa que fez a sugestão, e nesse aspecto, com os avanços e o alcance social da medida, penso que ela seja de aquiescência também da base do governo, embora possa ter ajustes, como o grande debate que tivemos há pouco em relação à sanidade e os recursos para a área sanitária, mas penso que também nessa seria conveniente aprovar a matéria que já teve na Comissão de Direitos Humanos, também a relatoria competente do senador Randolph Rodrigues. Eu agradeço, então, ao senador Moca e ao presidente Lindbergh Farias pela inclusão na pauta desta manhã. Obrigada, presidente. Agradeço a intervenção da autora, senadora Ana Amélia. Concedo a palavra para discutir ao senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, eu vejo méritos na iniciativa da senadora Ana Amélia, mas gostaria que ele fazer uma indagação, pois o projeto visa que haja isenção de pagamento de pedágio em rodovias em favor das pessoas com deficiência. Ou seja, quando pessoas com deficiência forem os motoristas de veículos, então estas é que serão isentas, ou se naquele veículo estiver alguma pessoa com deficiência, então vai haver a isenção. Essa é a primeira indagação. Segunda indagação é se como será feita a averiguação. Terá a pessoa com deficiência alguma documentação para que rapidamente ela seja identificada por ter deficiência, ou terá o responsável lá pela cabine do pedágio averiguar e isso eventualmente causar alguma delonga na fila do pagamento do pedágio? São questões práticas, mas que vieram à mente. Eu agradeço se a própria autora puder responder essas indagações. Eu agradeço Conceda a palavra muito, à senadora Ana Amélia. Caro presidente, eu agradeço muito as indagações do senador Eduardo Suplicy,
E ele vai exatamente ao ponto. Primeiro que hoje, já a legislação de proteção às pessoas portadoras de deficiências já são identificadas, os automóveis já são identificados. Então, isso já facilitaria. O projeto, nós tentamos fazer uma, digamos, uma ampliação para que uma pessoa da família que leve, por exemplo, há deficiente que não pode dirigir. Há muitos paraplégicos ou tetraplégicos que dirigem automóveis que são adaptados. Então, nesse caso, é ele que dirige. Conheço um jovem, Márcio, que trabalha numa revenda de automóveis, que é cadeirante, e ele tem uma cadeira que se adapta ao carro e ele dirige o automóvel, porque o carro é adaptado. Então, já está identificado para isso. E o projeto trata apenas do motorista portador da deficiência. A gente tentou também imaginar, na discussão que tivemos com as relatorias e com a área da consultoria legislativa do Senado, ver que, dependendo da deficiência da pessoa, ela não pudesse dirigir, precisasse de um motorista para levá-la ao atendimento médico ou a qualquer tipo de mobilidade que a pessoa precisaria. Mas não foi acolhido, então mantivemos apenas o portador da deficiência. Sou autora também de um projeto que veio da base, que era para permitir uma mudança na sinalização para os daltônicos, né, que tem uma percepção de cores diferentes, mas isso o Ministério das Cidades, o Denatran, foi contrário a esse projeto, é um outro projeto. Mas nesse, senador Suplicy, os carros já são identificados e também é apenas para aquele portador de deficiência. Então não acredito sinceramente que seja um percentual como esse do IBGE. Eu acho que é um número que você está fazendo muito grande. Então pela experiência, a gente anda em rodovias, a gente anda, vê que não é um número significativo. E também não penso na regulamentação que haja motivo para reajustar em 15% a tarifa do pedágio para custear essa despesa, que será uma despesa mínima para as concessionárias de rodovias daquelas que foram, porque grande parte delas não pagam pedágio. Presidente. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, que permaneçam em plenário, já vou conceder a Vossa Excelência e convido os senhores senadores que estão em seus gabinetes, são membros dessa comissão, que possam se fazer presentes para que nós possamos fazer esta e outras votações terminativas. Concedo a palavra à senadora Gleice Hoffmann. Eu penso que na regulamentação a gente pode definir o universo da utilização por pessoas com deficiência desse direito, né? Porque se de fato nós formos considerar o que o IBGE coloca hoje, fica um universo muito grande. Qualquer problema de vista, enfim, se autoclassifica uma pessoa com deficiência. Então, nós teríamos um universo grande. Nós temos que ter uma visão, então, na regulamentação muito mais restritiva. A minha única preocupação, senadora Ana Amélia, é em razão da fonte de recursos para o ressarcimento da concessionária, porque nós podemos até sensibilizar as concessionárias que elas têm que abrir mão de receita ou colocar isso na responsabilidade social, enfim. Mas nós sabemos que isso é um processo econômico, não tem uma sensibilização aí. Elas participaram de um contrato, é isso que o senador Armando Monteiro está falando aqui. Há um contrato que foi feito com regras, o que seria despesa, as receitas, enfim. Então, ao nós não colocarmos, eu só estou levantando isso porque ao nós não colocarmos a fonte de receita, nós vamos ter um problema, inclusive, de constitucionalidade com o projeto. Claro que a discussão não é nessa comissão, a pertinência da constitucionalidade, mas nós vamos ter, porque nós temos que apontar de onde sairá esse recurso, já que nós não podemos impor a empresa que o faça. A minha única preocupação é que a gente aprove um projeto, que eu acho que tem seus méritos e tem muita relevância, e ele se torne inócuo. Eu acho que a gente teria que achar uma saída para que nós pudéssemos efetivar esse direito, de fato. Senadora, pela ordem, presidente... Você dá a palavra, Vossa Excelência, senadora. Também a senadora Gleice Hoffmann tem justificado as razões que foi abordado aqui. Primeiro, como eu disse, não acredito que seja 13%. Primeiro, é um dado genérico sobre o universo a ser atendido. Segundo, o Estatuto do Idoso criou um benefício da passagem gratuita nos ônibus interestaduais. E o que foi para acomodar e para não haver um custo para
o setor, é um setor privado, que está abrindo mão de uma rentabilidade para atender uma questão social. A lei foi aprovada e se criou um limite. Cada viagem tem 2 lugares. Então, a pessoa avisa, marca sua viagem para atender isso. 2 lugares. Então, há um limite na regulamentação para não comprometer a saúde financeira ou não quebrar alguma cláusula contratual da concessionária com a rodovia, que faz para quê? Ela faz para a manutenção da rodovia, para uma série de coisas, ela não faz para fazer assistência social, vamos dizer claramente como é isso, a cobertura dessa assistência social. Então, é nesse caso que a regulamentação definirá o limite do atendimento que não represente risco para o contrato ou para a concessionária da rodovia. Então, é um limite que na regulamentação poderá ser definido claramente, já que nós estamos até reduzindo apenas aqueles que são portadores de algum tipo de deficiência. Então, essa eu penso, muito claro, não há nenhum interesse disso. Não vejo, como está posto aqui, de dar uma autorização de aumentar 15%. Bom, aí seria tudo o que as próprias concessionárias até gostariam de defender, porque não há justificativa para um aumento de 15% se for acolhido esse benefício. Não há, porque 15% é um aumento muito grande para atender uma demanda pequena. Evidentemente que ao longo do tempo da execução vai se ver, bom, dá para continuar com esse limite de um percentual, 2%, 3% dos veículos que passam ali, que sejam pessoas portadoras com esse direito. E ali também se avaliar a condição financeira dessas pessoas, porque a gente tem que ver esse lado e esse aspecto. Obrigada, presidente. Consulto ao plenário se podemos fazer uma só votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam em que seja procedido dessa forma, permaneçam como se encontram. Aprovada a votação única. Em votação o projeto e as emendas número 1 da Comissão de Direitos Humanos e número 2. Como vota o presidente desta comissão, o senador Lindenberg Farias? Voto com o relator e com a autora, senadora Ana Amélia. Como vota o senador Eduardo Suplicy? Como vota o senador José Pimentel? Com o relator, senhor presidente. Como vota a senadora Gleice Hoffmann? É a Lúcia Vânia? Com a relatora, senhor presidente. Como vota a senadora Vanessa Graziotrin? Com a relatoria, senhor presidente. Como vota o senador Aloysio Nunes Ferreira? Como vota o senador Aloysio Nunes Ferreira? Com o relator. Com a relatora. Com o relator ad hoc. Como vota o senador Antônio Monteiro? Armando Monteiro. O Antônio ainda não chegou, mas... Armando Monteiro. Dizer, Vossa Excelência, aqui Tem muitos Antônios no Pernambuco. Acompanha a relatora. Com o voto do senador Blário Maggi. Acompanho a relatora, senhor presidente. Com o voto do senador Aníbal Diniz. Voto sim, senhor presidente. Com o voto do senador Inácio Arruda. Ausente. Com o voto do senador Randolfo Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. O voto do senador Valdemir Moca é óbvio. É voto conhecido, voto sim. Como vota o senador Romero Jucá? Senhor presidente, eu voto com o relator e com a autora com muita satisfação. Um projeto merecido, justo, faz justiça a uma parte da sociedade brasileira importante e, portanto, o voto é sim, senhor presidente. A senadora Ana Amélia votaria somente nas emendas. Voto conhecido. Como vota o senador Eduardo Amorim? Voto sim, presidente. Parabenizo tanto a senadora Ana Amélia, autora desse projeto, como também
os relatores. Justiça se faz e com toda a crença, não acredito que esse número seja tão expressivo, na verdade. E está bem claro, só naqueles casos que previamente definidos. Parabéns pela grande iniciativa. Vou proclamar o resultado. Votaram sim ao projeto 13 dentre senhoras e senhores senadores e, em relação às emendas número 1 e número 2, tivemos 14 votos. A comissão aprova o projeto com as emendas número 1 da Comissão de Direitos Humanos e cai, e a número 2 desta comissão. Passemos